E aí, pessoal do Hardware Control System, vou explicar aqui mais ou menos como que funciona as Media Queries do CSS, ou mais explicitamente qual é o nosso objetivo, é deixar o site responsivo. Existem algumas maneiras de deixar o site responsivo. A mais fácil e, na minha opinião, melhor, também dá para fazer com JavaScript, mas é melhor fazer aqui de forma nativa pelo CSS. E como que faz isso? Por meio da propriedade Media do CSS. Por que eu falo Media Query? Porque quando você declara a propriedade Media, você precisa passar alguns parâmetros dentro aqui dos parênteses, como se fosse uma função. E é aqui que onde fica a query, né? Igual a gente fala no SQL para fazer alguma query, essa aqui seriam os parâmetros da nossa query. Enfim, aqui o que acontece? Eu separei aqui cada query aqui específico para alguns tipos de dispositivos. Então tem aqui notebook, tablets grandes, tablets normais, monitores pequenos também, né? Então ele vai se encaixando aqui. Aí entra aqui alguns tablets, celulares flips, que são um pouquinho grandinhos já, né? Os tablets pequenos. Aí entra aqui alguns e-books, que são aqueles mais quadradões, mas ainda não são de tamanho de um celular. E aqui um celular, dispositivos com telas pequenas, ou seja, provavelmente qualquer celular. Então vamos lá, como que funciona isso aqui? Eu declaro aqui Miria e eu falo que eu quero que todos os dispositivos que tenham max width, ou seja, todos os dispositivos que tenham no máximo 1280 pixels, tenham tais propriedades. Como assim? Se eu colocar aqui a propriedade body do meu site com background color, por exemplo, preto aqui, então todo mundo que tiver até 1280 pixels vai ter o fundo preto. E assim dá para ir setando e personalizando de celular, ou de celular não, perdão, de tela em tela o site. Ah, mas Léo, quando eu faço no CSS eu não coloco nada de media query, nem nada disso, e ele funciona perfeitamente. Exatamente, quando a gente estava desenvolvendo o site do nosso grupo, o que estava acontecendo? Você ia lá, estilizava da maneira que você achava bonita, e você, bonito, né? E você olhava para o site, para sua tela e falava, ó, isso aqui tá legal. E isso você estava codando, você estava fazendo essa estilização na parte do default do CSS. Quando eu venho aqui e coloco que o meu body vai ter o background color. Opa, background attachment não, background color. Por exemplo, preto aqui, eu estou declarando que por default todo mundo tem que vir preto. Todo mundo tem que vir com o site preto, com um fundo do site preto, né? Só que, a partir do momento que eu coloco aqui Max White 1280 e eu quiser mudar essa propriedade, então eu falo, olha, a partir de agora, quem tem até 1280 pixels, eu quero que tenha o site da cor branca, por exemplo. Então, todo mundo que tiver background color... Ah, sim, tem que colocar o body aqui, né? Esqueci, desculpa. Tem que colocar a tag da qual você está se referindo à utilização. Aí então, a partir de agora, todo mundo que tiver mais de 1280 pixels vai ficar com o site com fundo preto, quem tiver menos vai ficar com o site com fundo branco. E beleza, Léo, para fundo, para cores não faz muito sentido, até porque o estilo do site em si, ele permanece, né? Algo que você não altera muito. Mas é importante quando se trata de tamanhos de divs, tamanhos de algumas propriedades do HTML e principalmente quando se trata do display de alguma propriedade do HTML. Por quê? Porque, por exemplo, um display grid com várias colunas, isso aqui é um exemplo bem profundo, com várias colunas fica lindo dentro de um site de computador com uma tela bem grande. Mas dentro de um site vendo por meio de um celular, fica totalmente estranho e bizarro. O site quebra inteiro. Então é importante a gente entender como que funciona a responsividade. E como foi explicado aqui, Max White, então pessoal que tem 1280 pixels até 1025, porque 1024 já entra em outro aqui, vai ter tais propriedades, tananana, e aí vai indo. Ah, Léo, mas por exemplo, e quem tem mais de 1280 pixels? Meu computador, por exemplo, ele tem 1920 pixels, se eu não me engano. Meu computador não, perdão, meu monitor. Ele tem 1920 pixels de width aqui na resolução. E aí, o que vai acontecer? Eu vou codar ele, eu posso alterar aqui para 1920, ou eu posso deixar por default maior. Então, eu vou codar aqui para mim numa tela bem grande, e aí, de acordo com quando eu vou diminuindo a tela, eu vou alterando algumas propriedades para o site ir se encaixando e ficando responsivo. Então vamos ver na prática como que funciona isso.
Eu tenho aqui o nosso site, o código CSS do nosso site aqui aberto, do index, e eu coloquei aqui que a partir do momento que alguém tentar acessar o site com 1280 pixels, para baixo vai ter o fundo preto, aí 1024 para baixo vai ter o fundo verde, vermelho, verde não, perdão, o cinza, vermelho, verde e azul, e aí o menor de todos, yellow. E aí, como que a gente pode fazer para testar isso? Eu vou pedir para vocês abrirem aí o navegador de vocês, se já não estiver aberto. Ó, vocês até viram já alguma coisa diferente ali. O nosso site é esse aqui. Ele tá com esse fundo aqui, essa imagem bonita, e vai descendo o site, vem um videozinho bonito, tudo certo, e a gente vai precisar alterar esse cara, etc. Descubra mais, pipipipopopó. Bom, pra gente ir testando como que tá funcionando as nossas media queries, a gente vai fazer o seguinte. Entra aí no seu inspecionar, né, do seu navegador. Eu estou usando o Brave, então ele fica assim. Todo navegador que roda o Chromium, ele fica mais ou menos assim. Chromium não, né? Alguma coisa do Chrome, um motor, né? Enfim, o que acontece? Se você tiver com o site assim, aperta o botãozinho aqui da tela, que agora, a partir de agora, você vai conseguir alterar a resolução do seu próprio computador, beleza? Do seu próprio computador, não. Você vai conseguir alterar a resolução do site que você está vendo. Então vamos lá, gente. Ah, Léo, mas você colocou lá pro fundo ficar vermelho e tem uma imagem aí que não dá pra ver o fundo. É verdade. Então a gente vem aqui no CSS, né? Se você não encontrar essa partezinha aqui do ponto .bi, só pega aqui, inspeciona essa setinha e clica aqui, ele vai aparecer. O ponto .bi não, né? É ponto .bi. BI fica em inglês. Mas o que significa banner 1, né? O banner 1 ele tem esse background por default, que é essa imagem de circuito. Desativa essa imagem aqui, o fundo vai ficar branco. Ah, mas ainda vai ter um problema. Por quê? Por default, a classe banner também tem um fundo branco. Tem esse fundo branco vem dessa classe default. Aqui vem aqui, ó, ponto .banner, background color, hashtag FFF. Desativa esse cara também. E beleza, agora ele vai ficar default do navegador, que é esse cinzinha, se eu não me engano é hashtag F6, 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 alguma coisa assim. E agora a gente vai poder ir diminuindo o nosso site. Se você não tiver acesso a essa setinha aqui, ó, clica aqui em dimensões e deixa responsivo, tá? Então vamos lá, vamos diminuir o nosso site e como vamos ver ali o código, como que está escrito, vou colocar aqui o nosso VS Code, tem que ficar preto quando chegar no 1280, cinza no 1024, vermelho, verde, azul e yellow. Vamos ver essa sequência como que vai ficar. Eu vou diminuindo aqui, vocês viram que estão aqui no 1970, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, chegou no 1280, ó. Chegou no 1280, o fundo ficou preto, porque eu setei para ele, quando chegar no 1280, o fundo ficar preto. Tanto é que, se eu não me engano, ele vai alterar aqui também, o estilo vai aparecer alguma hora. Não aparece aqui no cantinho do CSS, mas ele vai alterando. E aí lembra, depois do preto vem o cinza, quando é 1000 o que? Não lembro, 1020, né? 1020. 1024 no caso, né? Aí agora ficou cinza. Altera mais um pouquinho, altera mais um pouquinho. Ó, vocês já viram que o site está começando a desmontar um pouco. Essa barra não ficou 100% e a cor já mudou. Quando chegou aqui, eu vou ter que alterar essa barrinha aqui, aumentar ela para 100% ou ver qual problema está dando. Na verdade, não é essa barrinha. O problema está dando é porque o carro, a imagem do carro, ó. A imagem do carro, alguma imagem aqui embaixo, aqui. Esses carinhas aqui são maiores do que o site, por isso que ele está bugando o site aqui nessa parte. Então eu vou ter que alterar a propriedade desse carinha aqui, desses bannerzinhos. E aí depois que eu altero essa propriedade, vamos diminuindo, vamos diminuindo. Chegamos aqui no celular e aí a gente tem que ir ajustando até esses carinhas aqui depois, a gente tem que ajustar as posições deles. Ó, vocês podem ir vendo que agora sim ele está com a resolução de um celular. Ou não, né? É amarelo ainda. Celular aqui. Pronto. E aqui, se vocês quiserem ver, vocês podem escolher qual tipo de para ver em algum dispositivo especificamente. Então, por exemplo, eu vou aqui pegar no iPhone 12 Pro. O iPhone 12 Pro, o nosso site ficaria assim, bem estranho, né? Então eu tenho que ir ajustando, ajeitando para ele ficar bem bonito, etc. E dá pra você virar também, deixar na horizontal, aí a resolução aumenta. Enfim, e é assim que a gente vai alterar o nosso site.